Olá a todos, que Deus esteja abençoando as nossas vidas. No vídeo de hoje eu vou estar fazendo uma análise do encontro que Jesus teve com uma mulher samaritana. A Bíblia ela é um livro muito rico, né, em experiências, em ensinamentos. Salomão, disse em Provérbios que quando ele presenciou uma situação, ele ali aprendeu uma lição, ou seja, através da observação de uma situação, ele obteve ali entendimento. Então, que nós também, busquemos através das circunstâncias e das situações que nós presenciamos e venhamos a ter conhecimento, que também, isso possa trazer para nós conhecimento e entendimento a respeito de situações que nós podemos passar, que nós podemos vivenciar. E a experiência que Jesus tem a nos ensinar através dessa mulher é muito importante, porque o próprio Jesus ele nos ensina, ele diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E o encontro dele com essa mulher, que acontece no Evangelho de João, no capítulo 4, é uma experiência que vai nos trazer muitos ensinamentos. Jesus ele estava na Galileia e ele faz uma viagem para a Judéia e fica na Judéia algum tempo. E quando ele resolve voltar para a Galileia, ele já havia passado, agora novamente ele vai passar por Samaria, que é uma região que fica entre a Judéia e a Galileia. A região de Samaria é uma região que fazia parte de Israel, né? Só que quando os reinos se separam num determinado período histórico, onde você tinha o reino do sul chamado de Judá e o reino do norte chamado de Israel, essa região que compreendia a região ali central ficou conhecida como Samaria. E por algum tempo ela coexistiu somente essa região central, porque a parte norte, de um determinado período histórico, também havia sido conquistada por povos estrangeiros. Acontece que essa região que se chamava de Samaria, ela vai ser ocupada alguns anos depois da região norte, chamada de Galileia, e aí muitos estrangeiros levados para ali vão permanecer e vão se juntar ao povo da terra, criando ali uma miscigenação. E é a partir daí, dessa miscigenação, porque entre os reinos já do norte e do sul já havia uma certa hostilidade, mas ainda eram o mesmo povo. Agora surge um preconceito maior porque é um povo miscigenado, é um povo misturado com povos estrangeiros. E Jesus ele vai passar justamente por essa região, sabendo já desse atrito histórico que tem. E quando ele se aproxima de uma cidade chamada Sicar, próximo a essa cidade existe um poço que é conhecido como o Poço de Jacó. Então Jesus ele para nessa cidade, nesse poço, para descansar. E os seus discípulos eles vão à cidade para comprar comida. É nesse tempo, nesse intervalo de tempo, que aparece uma mulher samaritana, com um cântaro, para poder tirar a água do poço. E Jesus, ele vai e pede a essa mulher, dá-me de beber, ou seja, um pouco da água que ela vai tirar. E a mulher, surpresa, ela vai levantar um questionamento, vai dizer: como sendo tu judeu, me pede de beber que sou uma mulher samaritana? Relembrando, o próprio Jesus, que ele é judeu e ela é samaritana, e que há uma divergência ali histórica, de hostilidade entre esses dois povos. E Jesus ele vai responder para ela o seguinte: olha, se você conhecesse o dom de Deus e soubesse quem é que fala contigo, tu lhe pedirias de beber, e eu te daria água viva. Então a mulher, ela vai, num primeiro momento, dar uma resposta rápida, dizendo para Jesus: olha, o senhor não tem com que tirar, e o poço é fundo, E Jesus tinha dito que daria ela água viva. Então ela pergunta: és tu maior que o nosso pai Jacó,
que tomou água desse poço e bebeu aos seus filhos e também aos seus animais? Onde, pois, tem essa água viva? Jesus disse, olha, quem tomar desse poço, quem tomar dessa água, tornará a ter sede. Mas aquele que tomar da água que eu der, não vai tornar a ter sede, mas terá em si uma fonte que vai jorrar para a vida eterna. Então, ainda num pensamento muito básico, ela diz, olha, me dá dessa água para que eu não tenha mais que vir aqui buscá-la. E aí Jesus diz, olha, vai e chama o teu marido. A resposta que a mulher vai dar é a seguinte, Senhor, eu não tenho marido. E aí Jesus vai dizer, você me respondeu bem, você não tem marido, porque você já teve 5, e esse que agora você tem não é seu. E aí ela vai entender e vai dizer, olha, vejo que é profeta, porque ele tinha dito algo que não teria como ele saber, ainda mais sendo um estrangeiro. E aí ela diz, entendendo que ele é um profeta, ela já vai entrar no campo espiritual. E vai dizer, olha, os nossos pais adoravam nesse monte, mas os judeus, eles dizem, o local de adoração é em Jerusalém. Porque até quem era da Galileia atravessava Samaria peregrinando, né, para chegar em Jerusalém, nas festas, nos eventos, né, para ir ao templo. Então, essa mulher, ela faz meio que uma justificativa, dizendo, olha, o que a gente tem de tradição é que a gente ora aqui, a gente busca Deus aqui, mas isso em discordância dos judeus, porque os judeus dizem que tem que ser em Jerusalém. E Jesus vai dizer para ela, olha, vocês adoram o que vocês não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação ela vem dos judeus. E vai chegar a hora em que nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Mas os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. É interessante que a gente faça aqui uma pausa e faça uma recapitulação dessa trajetória até esse momento. Jesus, ele podia ter encerrado aquela história lá no poço, onde tudo começou. Porque quando ela diz que ele é judeu, e os judeus não se comunicavam com os samaritanos, né? Jesus, ele não vai levar isso em consideração. E ele vai insistir com aquela mulher, oferecendo-lhe, né, ele mesmo água, na medida em que ele solicita água para ela, mas ele diz, olha, se você quiser eu te dou água viva. Se você soubesse quem eu sou, eu te daria água viva. E aí ele vai insistindo com ela, né? Na medida que ela vai se interessando, ele vai se revelando e vai oferecendo mais a ela, até o momento que ela aceita e ela quer aquela água. Só que a condição era que ela chamasse seu marido. E ela foi sincera com ele, né? E disse que ela não tinha marido. E Jesus, ele vai simplesmente falar para ela que já sabia, né? Eu sei que você não tem marido. Já teve 5, esse aí também não é seu. Esse tratamento de Jesus, ele vai diferir, né, do tratamento que uma outra mulher retratada lá em João 8, quando os judeus queriam apedrejá-la, dizendo que tinha sido pega em adultério, e acabam envolvendo Jesus naquela história, né, para que ele fizesse esse julgamento, se deveria ou não ser apedrejado de acordo com a lei. E Jesus sabiamente vai dizer que aquele que não tiver pecado atire a primeira pedra, e eles vão, né, saindo aos poucos e ninguém vai condenar aquela mulher, visto que também a lei condenava os dois e ali só apanharam a mulher, né, para que fizessem, né, forjassem ali uma situação difícil para Jesus. E nós vemos, né, a maneira que Jesus tem de trabalhar e a maneira de tratamento, né, em relação ao próximo, em relação, né, ao ser humano. E Jesus, ele vai dar continuidade, né, tratando essa mulher com toda humildade e com toda sensibilidade. Então, quando ela diz isso para ele, que não tem o marido, e ele diz para ela, né, na verdade, que ela não tem o marido, ela vai entender que ele não era alguém comum, mas que ele era um profeta. E aí o seu interesse espiritual vai ser muito interessante, porque
ela vai mostrar para Jesus uma certa impossibilidade e vai esperar de Jesus uma resposta, porque sendo ele um profeta, né, o que Deus tem a dizer da minha impossibilidade? Eu não posso ir para Jerusalém. E aí Jesus diz que nem naquele monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai, mas os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E essa mulher, ela vai mais uma vez mostrar o quanto ela estava interessada e vai dizer, olha, quando vier o Cristo, ele vai nos ensinar tudo. Já que Jesus estava dizendo que ali poderia se adorar a Deus, que não seria nem no monte nem em Jerusalém, ela agora está na expectativa de que aquilo que ela tinha ouvido falar, ou seja, do Messias prometido, aquele que vem trazer a salvação. E Jesus, ele vê tanta sinceridade e interesse por parte dela que ele vai dizer para ela, né, como ela menos esperava naquele momento, né? Você está falando com ele, ou seja, eu sou o que falo contigo. E aquela mulher, provavelmente naquele momento, ela fica sem reação. E os discípulos chegam, e aí ela vai, deixa ali o seu cântaro e volta para a cidade, vai dizer para os moradores da cidade, olha, encontrei um homem que me disse tudo quanto eu tenho feito, porventura não será esse o Cristo? E aí os discípulos vão estar conversando com Jesus a respeito da comida que eles compraram, que era o tempo, né, para que aquele povo viesse para ver. E eles mesmos vão testemunhar e muitos vão crer em Jesus através da palavra da mulher e depois através da palavra do próprio Jesus. Então é muito interessante que a gente tire essa lição para a nossa vida, que foi a disponibilidade daquela mulher e também a insistência de Jesus em dar a ela uma oportunidade, em dar a ela uma oportunidade de escolha, de fazer essa escolha, né? Porque essa história, como eu disse, podia ter acabado logo no início, de antemão, e muitas histórias em nossas vidas podem acabar assim, de antemão, antes mesmo de ter uma chance de ter um avanço, de ter uma escolha, de ter uma opção. Quando nós fazemos, né, os julgamentos precipitados, ou quando nós não ouvimos aquilo que a palavra nos diz, a recomendação de Deus em relação ao nosso próximo. E que esse texto realmente ele é uma grande lição para nós. Que nós possamos estar recebendo essa palavra de Jesus em nossos corações e entendendo qual é o propósito de Deus em relação às pessoas. Que Deus está sempre disponível e Ele nunca vai rejeitar ninguém que tem o coração aberto. Por isso que o próprio Jesus falou, olha, todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. É isso que a gente tem que passar, na verdade, para as pessoas. Porque o próprio Jesus ele falou isso a respeito dele mesmo. Todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. E é um grande ensinamento para nós saber disso, que Jesus não rejeita ninguém que está com o coração aberto. Que Deus esteja abençoando as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.